Veja bem, a direção do Asa, Clevânio, só confirmou aquilo que nós já vínhamos falando há cerca de 20 dias praticamente. Nós tínhamos falado isso, eu tinha cerca de 20 dias. Quando eu me digo tinha, eu me refiro ao Futebol Show, que aqui é uma equipe, não é só o Eduardo, são todos aqui. Então, nós tínhamos falado aqui no Futebol Show que o Leandro Senna havia recebido uma ligação, eu vou contar toda a história para que o torcedor entenda por que deu bingo. Que o Leandro Senna havia recebido uma ligação de um personagem integrante da diretoria executiva do Asa. E aí, a pessoa que me confidenciou essa ligação pediu para que eu não citasse o nome de quem o fez. E aí, logicamente que eu não vou trair a minha fonte, eu tenho que segurar a fonte, né? E aí, eu disse aqui a informação, mas não disse o nome de quem ligou. Hoje, quando a assessoria do Asa confirmou o que nós tínhamos falado aqui sobre a contratação do Leandro Senna, eu liguei na fonte de novo. Eu disse, eu posso citar o nome de quem fez a ligação? O cara disse, não, pelo amor de Deus, senão eu não vou saber de mais nada. Aí eu, tá bom, tranquilo. Enfim, então assim, o Leandro Senna havia recebido uma ligação desse personagem, integrante da direção executiva do clube, Dr. Celso Marcos. Ainda não tinha chegado ao Asa quando essa ligação aconteceu. O Celso já pegou o bonde andando nessa questão e aí foi ponto fundamental também para a tomada de decisão depois. E o Leandro Senna, inicialmente não teve proposta, foi uma sondagem sobre o interesse dele, se estava disposto a vir, ele disse que estava, era um clube que ele tinha preço, enfim, a conversa mais ou menos nesse sentido. Depois teve outras ligações que foi se encaminhando para propostas. As sondagens foram evoluindo, conforme nós estamos vendo Leandro Senna aí, as sondagens foram evoluindo e veio uma proposta oficial, veio uma proposta extraoficial e depois uma oficial, sinalizando valores, sinalizando projeto, sinalizando o que deseja o Asa, foi falado sobre jogadores, nesse diálogo que surgiu a proposta oficial. E o que me pega, Viderlan, porque desejo, ele não dá e passa só, né? São poucos os desejos que você tem e passa, que dá e passa. Desejo é algo que você quer sempre, quer a todo custo. E aí o Asa, ele insistiu nesse desejo. Ele trabalhou esse desejo, essa vontade de ter o Leandro Senna. Porque a informação que nós obtivemos, e aí você trouxe essa informação, Viderlan, lá atrás, e também confirmou a informação que o Leandro Senna já havia recebido uma sondagem do Asa em abril, lá atrás, quando o Evaristo Pisa deixou o Asa para ir para o Sampaio Correia, que saiu de uma Série D para uma Série B, com uma valorização profissional e financeira. Abre-se um parênteses agora, deixar bem claro, porque eu ainda escuto alguns torcedores dizendo que o Evaristo Pisa foi ingrato, foi mercenário, deixou o Asa à toa. Não, o Asa recebeu 70 mil reais de rescisão. O Sampaio pagou a multa rescisória. E outra coisa, uma valorização profissional. É muita hipocrisia você dizer que não iria, né? Uma valorização profissional e financeira, onde o seu clube atual não tem condições de pagar o que foi oferecido. Ou não quer pagar. Não é que não tem condições, é que não quer pagar, não quis. Não sei qual foi a situação de verdade. Então, de abril para cá, o Asa tinha esse desejo do Leandro Senna. Esbarrou porque o Senna já estava em uma equipe trabalhando e não pôde naquele momento largar um trabalho para vir para outro. Ele preferiu finalizar o projeto dele em um trabalho, em uma situação. Agora, com o encerramento do Campeonato Brasileiro da Série D, o Celso Teixeira, que era um nome que muita gente cogitava para ter o contrato renovado, o Celso Teixeira não teve esse contrato renovado e, enfim, segundo nós apuramos que internamente, não, porque problema, situação, aquela briga com o Yamada, foi um ponto que pesou, né? E algumas situações que o próprio Celso já tem conhecimento disso, inclusive. Já tem conhecimento disso, que o porquê dele não ter renovado. Ele diz, segundo o Celso, que não fiz, eu não aprontei, eu não briguei. Enfim, ele disse que foi provocado, mas o Celso tem conhecimento do que ficou definido para a não renovação do Celso. Já tem conhecimento ele, inclusive. Então, enfim, com a não renovação do Celso, surgiram alguns nomes. Só que o nome principal, e é justamente onde entra o Futebol Show,
o nome principal não tinha outro nome. Porque se não... vamos ver a situação do Clevânio também. Vamos ver do Edmilson Melo, do Everton Capacete. Não, o primeiro nome a ser trabalhado foi o do Leandro Senna. Era o nome mais forte. Poderia até ter outros nomes, mas o mais forte, porque o desejo já existia lá atrás, em abril para maio. Então o nome do Leandro Senna foi o nome que mais pesou. E não é porque o Leandro Senna atuou no futebol do Nordeste, no Sergipe, porque o Leandro Senna atuou no Sergipe, atuou no Confiança, porque o Leandro Senna atuou lá em Potiguar, lá no Rio Grande do Norte. Não é só por causa disso. Um técnico jovem, 47 anos de idade, um técnico que é estudioso do futebol, um técnico que tem o pensamento de crescer, de alcançar voos maiores, e porque é o atual campeão brasileiro da Série D. E aí abre-se um outro parênteses. Por que foi que o Asa trouxe o Paulo Roberto? À época. Porque o Paulo Roberto tinha conquistado um acesso com o Pouso Alegre. E foi vice-campeão. Foi o ponto mais determinante. O currículo e a conquista do acesso da D para C. E foi vice-campeão perdendo o título para o Leandro Senna. E foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro da Série D. Mas o pensamento inicial, porque não, vamos trazer um técnico que conheça a competição e que já tenha conquistado algo na competição. Aí é aquilo que eu disse, futebol, os bastidores, você precisa juntar as peças, saber o que está por trás de cada fala. Então o que é que acontece? O Paulo Roberto lá atrás foi isso, porque conquistou um acesso da D para C, foi vice-campeão, conhecia a competição. E agora traz um outro especialista em Série D, vamos colocar dessa forma, que é o Leandro Senna, atual campeão brasileiro da Série D. Isso foi o peso maior para a contratação do Senna, sem contar a questão da filosofia de trabalho dele e as características. É um técnico disciplinador, é um técnico que não joga com um sistema apenas, tem técnico que impregna naquilo ali, é só um sistema. Paulo Roberto era assim, né? Só jogava de uma forma. O Leandro Senna não, ele tem variáveis. Ele vai buscar situações alternativas, dependendo de cada situação de jogo. Então, o peso do Leandro Senna ter vindo para o Asa é porque é jovem, é um conhecedor da Série D, sobretudo, e é o atual campeão brasileiro. O Asa contrata um técnico que tem o pedigree da competição, que conhece. Então, assim, para o Asa, o conhecimento do Senna é meio caminho andado para uma situação de possível acesso, como era o Paulo Roberto. Então, o Leandro Senna chega com 2 integrantes da comissão técnica, com o auxiliar técnico, o Wagner Turques, é o auxiliar técnico dele, Wagner Turques, e com o preparador físico Alisson Alves. Agora tem um detalhe, e aí eu disse isso ao Dr. Celso aqui, esbarrou na questão financeira, segundo o Dr. Celso, agravado, né? Disse, Dr. Celso aqui, o Asa precisa de um executivo de futebol, de um diretor de futebol, porque o Leandro Senna, a gente sabe que ele tem o perfil da competição, que ele conhece a competição, conhece como ninguém. Agora não adianta você trazer o Senna se você não trouxer os jogadores para ele chegar na competição bem. Porque só o técnico também não resolve. Tem esse detalhe. É duro isso? É duro. Mas vai pesar na parte financeira, vai. E aí tem um outro nome, por isso que eu falei do diretor de futebol. E o Senna, ele trabalhou e foi bem por onde passou com ele. Poucos clubes, mas foi bem. Que é o Almir Dionísio. E eu citei esse nome também aqui no início da semana passada. Almir Dionísio. É o cara que foi gerente de futebol executivo no América de Natal e contribuiu muito, muito para que o Senna fosse campeão brasileiro da Série D. Pelo trabalho que o Almir Dionísio fez no América de Natal. Então, assim, me chama a atenção esse nome, porque o Senna, a informação que eu tive, não sei se é verdade, tentei até falar com o Senna hoje ao telefone, não consegui hoje, depois dessa confirmação. A informação que eu tive é que o próprio Senna gosta de trabalhar com o executivo, com o diretor, não pelo fato da indicação de jogador, mas pelo fato dele ter o cara no dia a dia ali para se reportar, para ser cobrado e para ele cobrar também. Porque defende, sobretudo, salário em dia, defende condições de trabalho, organização. Foi essa a característica que me passaram hoje. Uma pessoa que já foi diretor de futebol do Senna, aliás, foi vice-presidente de futebol do Leandro Senna, me passou isso hoje.